Olá a todos, meu nome é Pamela. Atualmente curso o mestrado em Engenharia de Estruturas na Universidade Federal de Minas Gerais e hoje gostaria de falar um pouco sobre o nosso trabalho intitulado Modelos de Dano para o Contínuo Micromórfico. Como introdução, gostaria de abordar primeiramente a questão da modelagem de meios parcialmente frágeis. Como é de conhecimento, o comportamento macroscópico desse tipo de material vai ser grandemente influenciado pela estrutura heterogênea que eles apresentam. Dessa forma, o processo de degradação é muito complexo e um modelo detalhado de todos os processos envolvidos se torna muito complicado e muitas das vezes desnecessário. Dessa forma, temos a ideia da mecânica do dano contínuo, que vai levar em consideração o dano de uma forma geral por todo o corpo, com a incorporação de variáveis de dano na descrição do contínuo. Além disso, o corpo é considerado contínuo durante todo o processo de carregamento. No entanto, essa teoria possui uma desvantagem, que é a sua forte dependência de malha, que vai estar relacionada ao comportamento de amolecimento desses materiais, ocasionado pelo processo de localização de deformações. Uma possível solução é a utilização das teorias de contínuo generalizadas, que, devido ao seu caráter não local, conseguem contornar esse problema. Dentro dessa categoria se encontra o contínuo micromórfico. Então, dessa forma, o nosso trabalho apresenta uma tentativa de extensão para o contínuo micromórfico de modelos de dano escalares isotrópicos. Todas as implementações foram feitas no software Insane, que tem como base uma formulação tensorial para modelos constitutivos. Qual seria a ideia desses contínuos generalizados? Eles vão iniciar com a generalização das hipóteses de um contínuo clássico. E essas generalizações podem ser de dois tipos. Nós podemos incorporar gradientes de ordem superior na descrição do campo de deslocamento, onde nós vamos obter os contínuos de gradiente superior, e uma outra possibilidade é a adição de graus de liberdade ao contínuo, o que caracteriza os contínuos de ordem superior. Dentro dessa categoria que se encontra o contínuo micromórfico, em que cada ponto material vai ser assumido como um microcontínuo, e a cinemática desse microcontínuo que vai definir 9 graus de liberdade adicionais, sendo 6 relacionadas às microdeformações e 3 relacionadas às microrotações. Para a definição das relações constitutivas lineares de um contínuo micromórfico, no caso de um sólido isotrópico, são necessários 18 parâmetros elásticos. Aqui, como apresentado na teoria micromórfica, temos 3 medidas de tensão, que são relacionadas às medidas de deformação por meio de 4 tensores constitutivos. Para a formulação desses tensores é necessária a definição desses 18 parâmetros elásticos. Dessa forma, esse grande número de parâmetros envolvidos na análise de um contínuo micromórfico limita muito suas aplicações. Então, dessa forma, nesse trabalho, utilizamos a estratégia proposta por Silva para a homogeneização do contínuo micromórfico, baseado na estratégia proposta por Ruther. Com a utilização dessa estratégia, para as análises aqui mostradas, são necessários não os 18 parâmetros do contínuo micromórfico, mas apenas os 2 parâmetros de um contínuo clássico. Essa figura ilustra, resumidamente, qual seria esse processo de homogeneização que foi aqui implementado. A macroescala é regida por um contínuo micromórfico e a microescala por um contínuo clássico. As relações constitutivas são então obtidas com a resolução de problemas de valores de contorno nessa microescala, onde nós temos onde a microescala é sujeita a estados elementares de deformação, que nesse processo vai conseguir devolver para a macroescala os tensores constitutivos por colunas. Como estamos tratando de modelos de degradação elástica, utilizamos essa abordagem apenas para a determinação do tensor elástico inicial. Então, entrando agora no aspecto dos modelos de degradação elástica.
Como já foi mencionado, utilizamos o framework já disponível no sistema Insane, e dentro de uma análise geometricamente linear, o meio vai ser caracterizado por relações totais de tensão-deformação. Para um contínuo clássico, nós temos apenas uma relação total, enquanto para o contínuo micromórfico temos 3 relações totais, como já foi abordado. Então, dessa forma, outro problema que tivemos que contornar foi a compatibilidade entre o modelo proposto para o contínuo micromórfico que se adaptasse a uma estrutura pré-concebida para o contínuo clássico. Os modelos de dano dentro dessa estrutura vão ser definidos para o caso de um modelo de dano isotrópico por meio de uma variável de dano D, que também vai ter uma função de carregamento que vai controlar o processo, que vai ser escrita em função das deformações equivalentes, e uma variável histórica. Para o contínuo micromórfico, da mesma maneira, nós temos essa relação que vai controlar a degradação, que vai degradar esse tensor elástico inicial, e a função de dano, que vai ser escrita em função das medidas de deformação do contínuo micromórfico. E aqui já destaco que para utilizar essa formatação, propomos tensores generalizados. No sistema, temos atualmente 2 modelos de dano implementados. O primeiro dele é o modelo de Simiju. Para um contínuo clássico, vai estar relacionada, essa medida de deformação vai estar relacionada à energia interna do sistema. E da mesma forma como foi proposto para o contínuo micromórfico, uma medida de deformação relacionada à energia interna do sistema. Além disso, também temos o modelo de Mazars-Lemaitre, que para um contínuo clássico é escrita em função das deformações, e também propomos para o contínuo micromórfico, da mesma forma, a medida de deformação escrita com as deformações do contínuo micromórfico. Para ilustrar esse processo, apresento aqui um exemplo de tração uniaxial, onde foi utilizada essa técnica de homogeneização, e para o modelo de Mazars-Lemaitre utilizamos um modelo de dano, uma lei de dano exponencial, e da mesma forma para o modelo de Simiju, um modelo simples com apenas um elemento em estado plano de tensões. Aqui nós temos os resultados obtidos nessa análise. Podemos observar que tanto para o modelo de Mazars-Lemaitre como Simiju obtemos resultados coerentes com aquilo que era esperado, comportamento muito próximo de um contínuo clássico, o que comprova a efetividade desses modelos implementados. Então, como considerações finais, esse trabalho apresenta uma alternativa para a modelagem de meios parcialmente frágeis com a utilização de um contínuo micromórfico associado a modelos de dano escalares isotrópicos. Para contornar o problema da determinação do alto número de parâmetros elásticos necessários para esse tipo de teoria, utilizamos uma técnica de homogeneização, sendo necessário nessas análises apenas os 2 parâmetros de um contínuo clássico. E por último, também propomos uma formulação generalizada, o que fez com que tudo que foi aqui proposto fosse implementado em uma estrutura concebida inicialmente para o contínuo clássico, sem grandes alterações. Aqui apenas algumas referências e os nossos agradecimentos. Muito obrigada pela atenção.